Caros amigos da Iniciativa Condor, no episódio de hoje da nossa série de vídeos sobre o Império Espanhol, falaremos sobre a história do Reino de Aragão e do rei Fernando II, o Católico. O Reino de Aragão foi um reino ibérico formado no âmbito da Reconquista Cristã durante a Idade Média. O reino era conhecido por manter uma postura combativa contra os muçulmanos na parte oriental da península, com grandes e notáveis reis como Afonso I, o Batalhador. Afonso, que reinou entre 1104 e 1134, ganhara esse nome porque era um rei belicoso, que, com seu ímpeto de guerras, praticamente dobrara o tamanho do território aragonês durante o seu reinado, conquistando regiões importantes, como o Vale do Ebro e Zaragoza. As crônicas referiam que eles o chamavam de Senhor Afonso, ou Batalhador, porque na Espanha não havia um cavaleiro tão bom que venceu 29 batalhas consecutivas. A neta do rei Afonso, Petronila, rainha de Aragão, casa-se com Raimundo Berengário IV, conde de Barcelona. Com isso, começa a história do domínio aragonês sobre os condados catalães. O reino aragonês tentou expandir sua influência na Occitânia, mas o fato da heresia do catarismo ter nascido por lá e do papado, junto com a França, ter empreendido a cruzada albigense acabou consolidando o domínio francês naquela região. Com a conquista da Occitânia pelos franceses, a esfera de influência aragonesa mudaria. Aragão, ao invés de tentar atravessar os Pirineus e adentrar na região sul da França, como estava fazendo, passaria a focar nas campanhas militares ao sul contra os muçulmanos, bem como no Mediterrâneo. A lenda que permeava a bandeira de Aragão era também um símbolo dessa luta. Segundo a lenda, durante a luta entre catalães e muçulmanos por volta do século VIII, o conde de Barcelona foi gravemente ferido e estava morrendo no campo de batalha. Ao ser socorrido pelo rei da França, esse pintou com seu sangue 4 barras vermelhas no escudo dourado catalão, como símbolo de bravura do conde. Essas barras, também conhecida como a Senieira, passariam a ser um símbolo de grande orgulho para aragoneses e catalães, que utilizavam-na como símbolo máximo do reino. O rei Jaime I de Aragão teve um importante papel na expansão do reino aragonês ao sul, em especial com a conquista da Taifa de Valência. Mas a conquista de destaque de Jaime I seria a das Ilhas Baleares de Maiorca e Minorca, que estavam em poder dos muçulmanos, nas quais o reino de Aragão, com auxílio da Ordem dos Templários e dos Cavaleiros de Malta, promoveu um grande desembarque anfíbio nas ilhas. A engenhosa conquista dessas ilhas acentuaria a vocação marítima de Aragão e sua projeção de poder no Mediterrâneo. Mas, se com Jaime I o reino de Aragão provara sua vocação marítima, no reinado de Pedro III de Aragão, essa vocação seria mais que nunca acentuada. Pedro planejava estabelecer uma cruzada contra Túnez, no norte da África. Para isso, buscou estabelecer um reino próspero no Mediterrâneo. Pedro III foi coroado rei da Sicília, o que incluía uma grande parte da Península Itálica, e devido a isso, ele acaba tendo que guerrear também com a França, que se preocupava com a expansão aragonesa ao sul. Já com Jaime II, a coroa aragonesa chega ao seu apogeu, com a incorporação das ilhas da Córcega e da Sardenha à coroa. De fato, tamanha chegou a influência da coroa aragonesa no Mediterrâneo que esses alcançaram até mesmo a Grécia, com Aragão chegando a dominar Atenas. Entretanto, apesar desse passado de glórias do reino aragonês, a situação do reino quando Fernando o assumiu era bastante diferente. Barcelona
havia tido seu apogeu no século XIII, mas naquele momento já via sua influência reduzida no Mediterrâneo, diante do crescimento de Gênova e Veneza. Além disso, o reino aragonês estava longe de ser muito centralizado. De fato, Aragão era um reino com 3 territórios. Havia o território da Sicília, da Sardenha e o território peninsular. Mas mesmo no território peninsular, havia muita descentralização, com uma grande autonomia do revoltoso Condado de Barcelona e do Reino de Valência. O rei João II, o Grande, pai de Fernando, passou boa parte da vida lutando contra os revoltosos catalães e contra os franceses no Roussillon. Esse estado de guerra constante que Aragão estava imerso teve um efeito duplo. Ao mesmo tempo que deixava o reino sempre com os cofres vazios, foi importante, por outro lado, para o jovem Fernando, que já com 17 anos comandava as tropas aragonesas contra os franceses no Roussillon. Quando Fernando casou com a jovem princesa Isabel, tamanha era a dificuldade da coroa aragonesa que o rei João sequer conseguiu cumprir o valor do dote do casamento, dificultando a situação do jovem casal contra os seus inimigos. Mas, quando Isabel ascendeu ao trono castelhano, sendo Castela um reino 3 vezes mais populoso que Aragão e muito mais rico, Fernando acabou por se beneficiar disso. Ele foi declarado rei de Castela e passou a reger o reino junto com sua esposa, que era a rainha titular. Nas situações mais difíceis do reino, Fernando sempre assumia a frente. Quando Portugal invadiu Castela em prol de Joana a Beltraneja, Fernando foi liderar as tropas castelhanas para defender os direitos da esposa. Na Guerra de Granada, por sua vez, Fernando também assumiu a frente das tropas, junto com o grande general González Fernandes de Córdoba. A Marinha Aragonesa também atuou, promovendo um bloqueio naval em Granada, impedindo uma nova invasão muçulmana, como já vimos no episódio sobre a guerra. De fato, Fernando desempenhou um importante papel como rei de Castela. Mas o rei aragonês não queria lutar apenas por Castela. Em Aragão, Fernando fez importantes reformas. O rei aragonês sempre brigava com os nobres para abolir os maus usos senhoriais contra os camponeses. De fato, ele tentou por várias vezes fazer uma aliança com os camponeses para atacar os nobres que abusavam de seus direitos. Mas, engenhosamente, Fernando, por meio da Inquisição, achou uma forma de se projetar diante dos nobres em Aragão. Ao mesmo tempo que a Inquisição perseguia a heresia em Aragão, também seria uma forma de reafirmar o poder do rei, que nomeava os inquisidores. Assim, Fernando seria não só o rei católico, mas o guardião da fé no reino. Na relação dos reis católicos, sempre nos assuntos que importava a Castela, Isabel se compadecia mais. Sempre nos assuntos relativos a Aragão, Fernando se compadecia mais. Se Castela olhava para o oeste, de olho nas novas terras americanas, Aragão olhava para o leste, de olho no Mediterrâneo. Tão interessante é essa questão que quando Colombo chegou às Américas, ostentou o brasão da coroa de Castela e não de Aragão, já que a empreitada foi apenas castelhana. E no Mediterrâneo, Fernando sabia que seria uma questão de tempo até que a França invadisse a Península Itálica para tomar o reino de Nápoles. Ao passo que Fernando nutria um ódio extremo pela França, Isabel achava inconcebível uma guerra entre 2 reinos cristãos. As armas para a rainha deveriam ser usadas apenas contra os infiéis. Entretanto, uma situação muito curiosa acabou por mudar o rumo da discussão. Fernando foi atacado em Barcelona por um camponês com problemas mentais que portava uma espada. A quase morte repentina do rei
fez com que a rainha, com remorso, apoiasse as pretensões do marido na Guerra de Nápoles. Tais ferimentos impediram Fernando de atuar no campo de batalha em Nápoles, como ele fazia anteriormente. Porém, sua habilidade diplomática ainda estava bem acesa. Ao saber que os franceses invadiram a Itália, o Papa Alexandre VI entrou em desespero. Isso porque o Papa não queria Roma submissa a nenhum reino, e o eventual domínio da França em Nápoles colocaria Roma em uma encruzilhada, no meio do domínio francês. Fernando, porém, ao ver essa situação, tratou de convocar a chamada Liga Santa, composta pelos ducados de Milão, Veneza, do imperador Maximiliano do Sacro Império e chefiada por Aragão. Assim, a partir da Sicília, as tropas aragonesas desembarcaram em Nápoles para lutar contra o rei francês. O rei francês Carlos VIII, que iniciou a guerra, chegou a tomar Roma, mas morreu repentinamente, e foi sucedido por Luís XII, que negociou com Fernando o Tratado de Granada no ano de 1500, onde ambos os reinos dividiriam Nápoles entre si, com Aragão dominando algumas regiões e a França outras. Porém, tanto Fernando quanto Luís já sabiam que esse tratado não duraria. Como referiam os cronistas da época, o tratado não valia nem a tinta com que ele era assinado. A firma desse tratado era apenas um ganho de tempo, na qual ambos os reinos descansariam um pouco para logo mais retomarem o combate. Apesar do reino da França ser maior que o de Aragão e muito mais rico, Aragão contava com uma base na Sicília, com uma grande experiência militar e também com o apoio de Castela. E, no campo de batalha, a mente brilhante do grande general González Fernandes de Córdoba faria toda a diferença. Mas o grande general não se contentou apenas em conquistar Nápoles das mãos francesas. Ele também desenvolve um novo modelo de grupamento de infantaria, que passaria a ser usada por mais de 150 anos pelos espanhóis e que se mostraria quase que invencível no campo de batalha: os tércios. Mas a história do grande general e essa revolucionária inovação militar em campo de batalha serão temas a ser tratados apenas no próximo episódio.